Pessoal, bom dia. Meu nome é Juliano Marques, todos conhecem, né? E hoje a gente vai falar sobre formalizar o seu negócio. Muitos têm um projeto, têm um sonho de formalizar a sua empresa e, na maioria dos casos, a gente tem experiência na contabilidade, que nenhum profissional ou nenhum empreendedor, a grande maioria, não se planeja para abrir empresa. Ele abre no impulso e depois, de fato, ele descobre que tem coisas que não sabia. Aí vem taxas, impostos, honorários, o segmento que ele pensou que ia dar certo, não deu certo. O segmento que ele pensou que não precisaria de um sócio, em determinado momento ele passou a ter a necessidade de ter um sócio. Então, diante disso, o que a gente vai comentar hoje é como que funciona o processo de abertura de um CNPJ, desde o início até o final, e no final eu vou falar a respeito da tributação, né? Porque existem alguns segmentos que podem ser simples nacional, outros não podem. Então, saiba como abrir e formalizar o seu negócio. Ser dono do seu negócio. Como eu comentei, ser dono do seu próprio negócio é uma ideia que se torna cada dia mais presente na vida dos brasileiros. Motivo que leva as pessoas a querer se tornar empresário. Porém, tem dúvidas e não estão preparados, que é o que eu comentei com vocês. Muitas pessoas fecham a maioria das empresas em menos de 3 anos, muitas empresas. Por que eles fecham? Porque não planejou abrir a empresa. É igual a gente planejar um casamento, você convida, você marca o local, mas a empresa eles fazem o instalar de dentro. E eles só descobrem da pior forma possível. Então, infelizmente, é uma realidade da maioria dos brasileiros, né? E por onde começar? Contrate um contador de confiança. Ou um profissional. Abrir empresa é uma prerrogativa do contador? Não. Qualquer pessoa pode abrir uma empresa. Só que qualquer pessoa não sabe abrir uma empresa, porque necessita ter um conhecimento técnico, necessita ter um conhecimento específico para te orientar qual que é a melhor tributação, quais as atividades e outras particularidades, da mesma forma que se eu precisar resolver um problema na esfera judicial, eu vou ter que contratar um bom advogado. E não é qualquer advogado, tem que ser um bom advogado que entende. Da mesma forma, contadores. Existem contadores que entendem do assunto, existem contadores que não entendem. Outra comparação, médico. Não existe o clínico geral, não existe o cardiologista, não existe o oftalmologista. Ele se especializou em determinada área. E quando a gente vai procurar um bom profissional, não é simplesmente eu buscar um contador ou buscar um advogado. A gente tem que ver se realmente ele entende daquilo que você pretende, né? Então, contratar um bom profissional, no caso, um contador, é essencial para que o seu negócio ele já comece de uma forma segura, que você não vai ter um problema lá na frente, né? E aí vem a grande pergunta, né? Sócios da empresa, né? Com certeza vocês têm sonhos de ter o seu negócio, ter a sua empresa, crescer, ganhar dinheiro, né? Ficar rico, milionário, não é assim? Nós somos capitalistas e a gente quer, né, ganhar dinheiro na nossa profissão. Com isso, no momento de construir uma empresa, você pode até se perguntar, eu vou ter um sócio ou não? Há necessidade? Muitas das vezes você está na faculdade, está na sala de aula, tem amizade com um colega e você já começa a planejar. Nós vamos abrir uma empresa, nós vamos alugar uma sala e vamos crescer. Mas no momento de você formar uma sociedade, muitos empresários eles pegam em formar sociedade com pessoas que não têm o mesmo pensamento, então está na mesma sintonia na empresa. E aí é onde tem muito litígio de sociedade, brigas, por causa que o sócio, um cresceu o olho, o outro às vezes não tem tanto conhecimento, e na maioria dos casos, um entra com dinheiro e o outro entra com conhecimento. E aí, depois que está tudo funcionando, um cresce o outro, e aí um quer tirar o outro da sociedade, é onde surge o problema. Então, uma das principais particularidades é analisar a participação em outras empresas. Quando você quer abrir uma empresa e você vai ter um sócio,
Para incluir esse sócio na empresa, uma particularidade é analisar se ele já não tem outras sociedades. Por quê? Quando você inclui ele na sociedade e ele tem outras, o faturamento daquelas outras empresas dele pode influenciar na sua empresa, caso a sua empresa seja do Simples Nacional. O Simples Nacional hoje ele pode faturar 4,8 milhões ano. E a outra empresa do sócio, se ela já estiver faturando 4,8 e a sua está faturando apenas 100 mil, o faturamento daquela empresa com a sua empresa vai desenquadrar as duas empresas do Simples Nacional. Aí você vai falar assim, mas a minha empresa faturou só 100 mil, Juliano. Então eu não posso faturar até 4,8 milhões? Pode. Só que o fato do seu sócio estar na sociedade de uma outra empresa, somou as duas sociedades, somou o faturamento e foi desenquadrado. E quando é desenquadrado é a sua empresa, não é só ele como é sócio. Então analisar em quais empresas que ele tem participação é interessante. Visão de negócio. Você vai montar um negócio de um escritório de advocacia. Ele tem visão, ele entende, por mais que ele está formando com você, ele tem a mesma sintonia. Muitas das vezes a pessoa tem só o dinheiro, então ele é um investidor. Ele vai investir na sua empresa, vai investir numa empresa de contabilidade, vai investir numa empresa digital, então ele está investindo. Muitas das vezes ele não tem a visão, mas na hora de dar palpite, na hora de tomar decisões, a assinatura dele vai ter um peso. Então, saber se a visão dele é a mesma que você tem, né? Como que ele lida com o dinheiro? Será que no final do mês ele vai querer a participação dele, independente se ele foi na empresa ou não? Independente se você recebeu um horário, independente da participação que ele tem na empresa, ele vai falar assim, eu quero o meu prolabore. Eu investi 100 mil na empresa e eu quero que é meu. Então, como que ele lida com o dinheiro? Ele tem dívida? Ele tem financiamento? Ele tem carro financiado? Ele está com o nome sujo? Querendo ou não, quando você vai formar uma sociedade, a gente tem que ter esse pensamento. Não é que você é pessimista, ou que você está julgando a pessoa antes mesmo de contratar, né, no caso, receber ele como seu sócio. Mas se você coloca uma pessoa como sua sócia, ela não tem controle financeiro, ela gasta mais do que ganha, cartão de crédito estourado, nome no Serasa, deve para todo mundo, você está trazendo um problema para a sua empresa. Você está dentro da sua empresa lá, né, trabalhando, uma empresa de advocacia, aí no dia para a noite bate o cobrador lá na sua porta. Ah, eu queria falar com o fulano. Aí você já fica assim. E aí isso se torna recorrente, ou seja, está arruinando a imagem do seu escritório, da sua empresa. Estou falando escritório porque a gente aqui está falando para advogados. Mas pode ser qualquer outro segmento. Se você já contrata uma pessoa com problema para dentro da sua empresa, é o seu sócio, ele vende, né? Vai ter um problema. Se ele possui conhecimento no segmento, aí você tem que analisar se você quer só a grana dele ou se você quer de fato, né, o ponto de vista dele diante de uma decisão, de tomar de decisões. Vamos precisar contratar alguém, vamos precisar contratar um sistema, vamos precisar contratar um Legal One, vamos precisar contratar uma consultoria. Como ele não entende, ele vai falar assim, você decidido. Então, vale a pena? É interessante? Então, no momento de ter um sócio, que a maioria das sociedades se forma na faculdade, que você tem uma afinidade com o colega, que vocês planejam, né? Mas, ter essas atenções no momento de contratar um sócio para você é essencial para você não ter um problema dentro da sociedade. Aí outra particularidade de sócio é verificando os sócios. Na Receita Federal tem como você consultar a situação dele na junta comercial e você tem alguns processos. Vocês como advogados sabem consultar melhor do que ninguém. Então é uma opção a mais que você tem de identificar se essa pessoa não tem algum processo correndo acaba, né, prejudicando você mais uma vez. O nome da empresa. Só que antes disso, toda empresa que vai ser constituída, o correto seria vocês fazerem um plano de negócio. O plano de negócio ele consiste em você analisar todas as particularidades do seu negócio. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. O Elias vai montar uma empresa mais o Ezequiel. O segmento deles vai ser consultoria jurídica. Aí ele começa a contratar, a montar o plano de negócio. Esse plano de negócio, ele tem que
ele tem que ter qual que é o público-alvo, qual que é o nome da empresa, qual que é o local que eles vão trabalhar, aonde eles vão ficar com a empresa, quanto de aluguel, quanto de energia, honorário contábil, quanto de imposto, todas as variáveis da empresa eles têm que colocar numa planilha. Por quê? Eles vão analisar a viabilidade do seu negócio. E muitas das vezes vale a pena você gastar 10 mil, 20 mil com um plano de negócio do que gastar 100, 200 no negócio e lá na frente não dá errado. Então o plano de negócio é o quê? Eu vou analisar quem que vai ser o meu cliente. E muitas das vezes a gente não pensa isso, a gente só pensa em abrir as portas, criar um Instagram, fazer postagem lá, agora o cliente vai vir. E o cliente não vem. Aí necessita de quê? Eu tenho que fazer parceria com outro advogado, parceria com um rapaz que conhece o fulano, ele vai me indicar cliente. Então isso no plano de negócio tem que ser pontuado. Porque a vontade de empreender ela é tão grande que você às vezes não pensa, eu tenho dinheiro para alugar uma sala. Mês que vem nós vamos comprar uma cafeteira, mês que vem nós vamos comprar um ar-condicionado e o negócio funciona. Só que o principal não vem, que é o quê? O cliente. E o cliente, ele que manda tudo. Se o cliente não te pagar, você não tem honorário. Se não tiver cliente, você não tem honorário. Se o cliente falar mal de você, você não vai ter cliente depois e não vai ter dinheiro. Ou seja, de que adianta ter uma estrutura, ter uma roupa bonita, ter um escritório chique se você não tem cliente? Então, o plano de negócio, ele consiste em despesas e receitas e as variáveis que vai ser pontuadas. Então, você fez essa análise do plano de negócio e viu que o seu negócio precisa de ter não 100 mil, mas 200 mil, e com isso, faz um fluxo de caixa. O meu fluxo de caixa é o quê? Eu comecei ganhando 10 mil, mas projetando ele para daqui a 5 anos, até lá eu já estou ganhando R$1 milhão. Porque eu vou atender online, eu vou fazer um tráfego pago, eu vou fazer publicidade. Não, advogado não posso fazer publicidade. Mas tem outra estratégia que eu posso fazer? Eu posso fazer uma divulgação de uma forma diferente? Pode. Então isso tem que ser pontuado antes de tomar uma decisão. Porque se você tomar uma decisão e der errado, qual que é a primeira consequência que nós sentimos? Frustração. É muito ruim a gente ser frustrado. Por quê? Você sonha com aquilo. Você não dorme pensando naquilo. Monta uma sociedade. E do dia para a noite o negócio não monta. Aí você vai lá para o fundo do poço. E uma dica importante é, se você quebrar, se você tiver um problema financeiro, quebrar pode até se você ficar sem dinheiro. Mas a mentalidade não pode quebrar, você tem que ter a força de romper aquilo e vencer. Só que a maioria dos casos que dá errado são pessoas que não planejaram. Então, o planejamento é essencial para qualquer negócio. E o plano de negócio está dentro desse planejamento. E nesse planejamento tem os profissionais que vai te atender para você tomar as devidas decisões corretas, né? Então, agora vem o nome da empresa. Quando você vai abrir sua empresa, tem uma série de documentos que a gente vai pedir para você. Qual é o endereço, razão social, vai ser o nome da empresa, quais vai ser as atividades, que são o CNAE, né, que é o Código Nacional de Atividade Econômica, que você vai colocar. Mas o principal é o nome da empresa. E aí, o nome da empresa, ele tem a razão social e o nome fantasia. Todo cartão CNPJ, ele tem o CNPJ em cima, razão social, nome fantasia, natureza jurídica, atividades, endereço. Então, lá no nome fantasia e no nome empresarial, você pode colocar o nome que você quiser. Só que esse nome tem que estar disponível. E aí tem algumas particularidades que nós temos que ter atenção justamente no plano de negócio. Primeiro, razão social, denominação e nome fantasia. Então, a razão social é o que vem primeiro. Então, você vai fazer um cadastro, vai aparecer lá, Siqueira Fausto Advogados. Mas embaixo, a razão social fosse só Siqueira, ou só Fausto. Pode. Razão social é uma coisa, nome fantasia é outra. Nome fantasia é o que você coloca na fachada. Então, por exemplo, quem tem e-mail,
no meio aparece o nome da pessoa lá na razão social. Mas embaixo tem um nome fantasia. Você pode pôr o nome que você quiser, desde que ele esteja disponível. Quando eu falo disponível, é o quê? Marca e patente. Quando você vai construir uma empresa, isso tem que estar lá no seu planejamento. Vou abrir a empresa, Siqueira Calças de Valores. Esse não está registrado por alguém? E aonde que registra? Lá no Instituto Nacional de Marcas, não é marcas e patentes, mas é onde você registra a sua marca. Então eu quero registrar Juliano Contador. Eu vou lá dentro desse registro, pago uma taxa e registro. E lá dentro existem classes, várias classes. Cada classe fala de um segmento. Segmento jurídico, segmento contábil, segmento empresarial, comércio, serviço. E seleciona a sua classe. E você consulta se o nome não está lá dentro. Depois no final eu vou abrir e vou mostrar para vocês o nome de alguém, para vocês verem de fato tem como consultar. Segundo, web, redes sociais. Vou abrir meu escritório, já abri o CNPJ, está prontinho. Juliano Malheiros Contador. Aí eu vou lá agora para minhas redes sociais. Já tem outro Juliano. O Instagram dele já está bombando. Então eu criei uma empresa com o nome de alguém que já existe. Então automaticamente o meu marketing já vai ser comprometido. Eu tenho que ter um outro nome. Então, antes, pesquise, né? Principalmente nas redes sociais. Domínio. Você vai ter um site. Com certeza você vai ter um site. Ou um e-mail corporativo. Se você olhar lá e o nome já estiver com a outra pessoa, você não vai abrir empresa com isso não. Você vai ter um nome. Ontem, eu falei com um cliente à tarde. Caso real isso, do rapaz lá de São Paulo. A empresa dele se chama Influencer Up. E aí existe uma outra que chama Up Influencer. E essa Up Influencer está dando golpe no Brasil inteiro. E qual que é a consequência? Atingiu a empresa dele, porque quando ele vende o serviço, todo mundo hoje copia o nome e vai para o Google, correto? Aí aparece lá, reclame aqui e tal. Aí as pessoas não interpretam Influencer Up ou Up Influencer. Mas nós somos, isso é automático. Você olha e fala, não, a mesma empresa, não quer nem saber, você já isola o cara e ele está tendo prejuízo. Porque ele tem um funil de venda, ele vai funilando, a hora que ele chega no final para fazer o Pix, ele não consegue. Porque o pessoal consulta o CNPJ, porque ele passa o Pix, o pessoal copia e cola, é o que eu fiz. E aí ele tem prejuízo, porque ele fez tudo, abriu a empresa, divulgou, tem Instagram, fala com o cliente, no momento de fechar a venda, não, é golpe. Ainda mais no mercado que nós estamos, que é um mercado digital. Muitas das vezes você contrata um serviço digital, você contrata uma consultoria, ela é online. Você contrata um tráfego pago de alguém, é online. Você contrata outros serviços aí, um curso, é online. Então, acaba que você tem que pensar nisso. O nome que eu vou colocar, joga na internet, então, isso é muito importante. E o registro da marca, como eu disse, registrar a marca para que ninguém depois vai lá e tome, é essencial. Tá? Se tiver perguntas, vocês podem ir falando, tá, pessoal? Só depois se for, então vocês vão anotando aí. Atividades da empresa. O que são atividades? Atividades, ela é classificação nacional de atividade econômica. Existem atividades principais e atividades secundárias. Todo cartão CNPJ, ele tem lá a atividade que você vai prestar. Então, se for uma empresa de comércio, vai ter lá comércio, varejista de roupas. Serviços advocatícios vai estar lá, serviços advocatícios. Contabilidade, atividade, contabilidade. Então, o KNAI, a atividade, é aquilo que você vai estar vendendo, serviço ou comércio. Então, no momento de escolher qual atividade, existe, está no site da internet que você pesquisa. Qual atividade que eu vou colocar? Serviço de advocacia, serviço de contabilidade, serviço de consultoria, serviço de apoio administrativo, serviço de RH, auditoria, tem várias atividades. E onde consulta isso? Lá no Compra, tá? Chama Compra, o site onde você consulta as atividades. Esse é o cartão CNPJ, né? Como eu disse, existe o CNPJ ele é único, não existe outro igual, tá? É igual ao seu CPF, só existe um.
Aqui vai ser a data da constituição da empresa. Qualquer cartão CNPJ que vocês tiverem, olhou aqui, data de constituição. Não altera. Aí vem nome empresarial. Nome empresarial é o nome que você vai dar para a empresa. Né? Esse nome, ele vai ter na extensão dele, limitada. Eu vou falar logo abaixo o que é isso. Nome fantasia é o nome da fachada. Esse nome tem que ser idêntico? Não, pode ser nomes diferentes. E é justamente aqui que nós temos que ter atenção para não ter problema com o registro da marca. Porque senão às vezes alguém já pode se procurar. Aqui ó, atividade econômica. É o KNAI, começa serviço de engenharia. E aí eu posso ter só um KNAI? Pode ter vários KNAI dentro do seu CNPJ. Se vocês observarem empresas que trabalham com licitação, eles têm vários, tem 3 páginas de cartão CNPJ. Porque eles vendem todos os tipos de produto. Eles vendem de cimento a caixa de leite. Ah, mas tem que ser só um segmento? Não, nada impede que você possa vender outro segmento. Então, nesse caso aqui, serviço de engenharia, manutenção e reparação de máquina, preparação de documento, serviço de desenho, administração de obra, instalação de equipamento, então, são vários. Aí aqui embaixo tem a natureza jurídica. O que é natureza jurídica? Ela vai falar que tipo de sociedade você está construindo. A sociedade aqui, nesse caso, é uma sociedade empresária limitada, que a maioria das empresas faz. Uma sociedade empresária limitada, que é registrada na junta comercial. Essa sociedade empresária limitada, existe essa figura do limitado na maioria dos cartões CNPJ. Vocês já se perguntaram por que limitado? Isso é muito importante. Por quê? Ela é limitada ao capital social que vai ser constituído na empresa. Porque o capital social é o dinheiro que você vai estar colocando. Então, eu mais o doutor Messina vamos constituir uma empresa. No momento que nós vamos constituir, eu falo, doutor, eu vou ter 50 e você 50, eu vou depositar 100 mil reais e você vai depositar 100 mil reais. Então, o capital social é 200 mil reais. Esse capital social é o dinheiro que a empresa vai começar a ter as suas atividades. Mas vamos imaginar que durante os 6 primeiros meses houve a necessidade da gente contratar um local na sala, comprar equipamento. E nisso a gente comprou 300 mil de equipamento. E aconteceu que a gente não planejou muito bem, não veio os clientes e a gente não teve com que pagar. E os credores vieram receber. O nosso capital ele é 200 mil reais. A dívida que a gente fez foi de 300, correto? O credor está limitado a 200 mil reais, porque o nosso capital é limitado a 200 mil. Então, quando o credor vier exigir da gente, ele vai poder ter acesso aos 200 mil. Se ele quiser acessar mais coisa, aí ele tem que entrar no processo que vocês entendem muito bem, que é a desconsideração da personalidade jurídica, que é sair da pessoa jurídica e atingir as nossas pessoas físicas. E quando que ele vai conseguir isso? Quando a gente começar a fazer algo errado na empresa. Fazer mistura de contas pessoais com contas da empresa, né? Isso é uma justificativa. Então, o patrimônio que você coloca ali dentro da empresa, que é o capital social, que seja dinheiro ou que seja bens, porque pode ser bem, você vai entrar com um carro, eu vou entrar com 100 mil, eu vou entrar com uma moto e pode, não tem problema, isso é um capital, é um patrimônio. Só que de que forma que a gente vai usar isso dentro da empresa? Então, o limitada é justamente isso. Embaixo tem o endereço, que é o endereço onde vai ser a empresa, o e-mail e o telefone. Então, muitas das vezes, existem muitos golpistas que entram em contato com a gente por esse caso. A maioria das vezes falando que, você tem uma empresa que chama ABC Engenharia, aqui já tem uma outra empresa que está disputando com você o nome, lá no INPI. Já aconteceu isso comigo. É isso que acontece. E aí você começa a desesperar, meu Deus, o nome que eu planejei tanto, eu já tenho redes sociais, já tenho Instagram, já tenho site, já faço isso. Não, é R$1.000 e poucos, R$500. Aí você fala, não vou pagar. E é um golpe. Outra forma que eles fazem. Pega o seu contato e te manda no WhatsApp.
Pega o seu e-mail e te manda um e-mail. E aí eles falam, você acabou de abrir sua empresa, nós aqui do Banco Safra, do Banco BMG, temos uma linha de crédito para empresas que estão iniciando. E aí eles falam, você precisa de 15 mil? Está liberado 15 mil no seu CNPJ. Quem está começando a empresa, não quer 15 mil, não quer 50 mil? Todo mundo quer. Ah, você consegue pagar em 48, em 60 meses? Sim. E eles fazem uma oferta que você fica encantado. E aí, aí o que eles começam? Não, me passa o seu CNPJ só para me ver se vai aprovar. O que você faz? Ah, seu CPF. E você começa entregando informações que não devia. Começa a passar informações pessoais. E aí no final, o que eles falam? Ó, o crédito está aprovado, mas eu preciso de um comprovante de renda. Aí eles falam, não, então eu vou falar com o meu contador. Vou ligar para o Juliano. Eles falam, ó, geralmente nós temos um parceiro aqui que ele faz um preço bem legal. Eu preciso de uma decore. Você sabe o que é decore? Vou falar. Decore é uma declaração de rendimento da pessoa física. Nós, contadores, aí sim é um aplicativo nosso, só nós podemos atestar isso com certificado digital. Você quer que eu declare que você ganha 5 mil reais? E eu posso atestar isso e assinar embaixo com certificado digital. Só que para mim fazer isso, existem critérios e regras que eu possa exigir. Você tem que ter comprovante de fato da sua renda, você tem que ter um livro caixa, você tem que ter pago imposto. Aí sim, eu pego esses documentos, lanço dentro da Decore, transmito para o Conselho Federal de Contabilidade, ele me retorna o documento e aí você entrega. Se você fizer algo de errado, eu sou solidário. Então, ele fala, o meu contador aqui faz um preço bem legal. Ah, mas o Juliano faz, o meu contador. Não, mas o Juliano faz aí não dá certo, é falso. Já aconteceu isso. Eu fiz para o cliente, mandei para o cliente. O cliente pegou e mandou, porque tem um código de autenticidade, tem como você consultar. E o pessoal lá falou, ó, não vale, o que ele fez aí para você, é um documento que... Aí ele me ligou, falei, ó, tem esse site que você consulta, mandei o print. E aí eu fui, falei, ó, explica o que é o procedimento que você está fazendo. Ah, eu estou fazendo isso, é um empréstimo. Eu falei, ó, você está caindo no golpe. Ele não te pediu nenhuma taxa, não? Ele está me cobrando um salário para fazer essa decore. Depois decore eu acabei de fazer para você, tá aí. E se você pagar, esse cara vai sumir, isso é um golpe. E era um golpe. E assim, tantos outros que já ligou para a gente. E tinha um que ligou para a gente que ele queria um depósito de 35 mil reais por mês de renda. Quanto que o contador lá não ia cobrar para fazer isso? O contador não, né? O golpista. Então, estar preparado para isso e saber analisar é essencial para você não cair no golpe. Então isso acontece. E esse é o cartão CNPJ. Porte da empresa. Porte da empresa, MEI, ME, EPP e demais. No cartão CNPJ, se vocês observar, aqui existe um campo, existe porte. EPP, empresa de pequeno porte. O que isso quer dizer? Quando é MEI, MEI pode faturar até 81 mil por ano. MEI só pode ter um funcionário, MEI não pode ter sócio, e algumas atividades que MEI não pode ter. Depois de MEI, vem a microempresa. Microempresa, ela fatura de 0 a 360 mil, pode ter mais sócios, tem que ser simples nacional, porém está limitado a 360 mil. EPP, de 360 a 4,8 milhões, pode ter vários sócios, atividades, pode participar de outras empresas, pode participar não. Se for simples nacional, não pode participar de outras empresas, tá? Demais, é tudo aquilo que está acima de 4,8 milhões. Então, se a sua empresa fatura 5 milhões, 10 milhões, 70 milhões, ela não pode ser nenhum dessas outras, ela só pode ser demais. Então, quando você pega um cartão CNPJ e olhar o porte, automaticamente você já consegue identificar mais ou menos o que ela está faturando. Isso vale até para a gente fazer até uma precificação. Só que essa particularidade no CNPJ, ela não é alterada automaticamente. Como que funciona? Fechou-se o ano 2022, eu fui lá e olhei na empresa do Juliano. Ele faturou mais de 360 mil no ano.
automaticamente eu teria que tirar do ME e levar para o EPP, certo? Só que isso tem que ser um processo junto à Receita. Eu tenho que abrir um processo e falar, ó, eu quero que altera. Então não é automático. Então, você olhar muitas das vezes isso, você pode achar que é uma coisa, mas na realidade é outra. É um pouco falho. Deveria ser automático, mas não é. Tá? Natureza jurídica, que é o que eu vou comentar com vocês agora. Empresa individual. Empresa individual, ela tem um... Hoje, eu acho que ninguém utiliza. Quando você vai abrir uma empresa, você tem que selecionar qual que é a natureza jurídica. E a natureza jurídica, quando ela é empresário individual, vocês se lembram, às vezes alguns não vão se lembrar, mas quando ia abrir uma empresa, tinha um sócio lá que era um sócio de fachada, com apenas 1%. Vocês vão ver ainda muitos contratos que estão lá, 99%, que é de pouco. Juiz não vai comentar, né? Alguns contratos e o CNPJ tem lá participação societária, sócio A 99%, sócio B 1%. Por que esse sócio entrava com 1%? Porque quando a pessoa montava a empresa, ela não queria se enquadrar como empresário individual. Ela queria ficar como limitada. Por que limitada? Lembra de eu falar do patrimônio da minha empresa, da doutora Messila? Quando você tem uma empresa limitada, o patrimônio da empresa está seguro dentro da empresa. Então, qualquer coisa que acessar a empresa não vai acessar o sócio, se ela for limitada. Certo? Então está blindado. Se ela for empresário individual, mistura tudo. O bem pessoal com o bem da pessoa jurídica. Então, se eu mais a doutora Messina somos sócios, ou só ela, ou só eu abro a empresa individual, porque aí tem que ser só um sócio, e eu tenho uma dívida na minha empresa, o credor vem na empresa, automaticamente ele vem da pessoa física. Aí eu tenho meu patrimônio da pessoa física, ele vai lá e acessa tudo. Tá vendo? Então a pessoa que ia constituir a empresa não queria ficar aqui. Aí ela estava vindo para limitada, mas como a outra pessoa não tinha nada a ver com a empresa, ela ficava com 1%, porque não poderia ficar com menos. Aí, hoje isso mudou. Tá? Tem a sociedade, aí mudou isso aqui, ó, aqui. Depois desse período veio uma outra figura que é a IRELI. Você ouviu falar da IRELI? Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. O que era isso? Isso entrou em desuso. Então ninguém fazia mais o uso disso aqui e passou a fazer a IRELI. A IRELI era apenas um sócio, só que empresa individual, só ele, de responsabilidade limitada. Então ele tinha o patrimônio blindado na empresa apenas ele sozinho. Só que no momento de construir a empresa, exigia 100 salários mínimos de capital. Hoje, o salário está 1.320. Então, se a IRELI hoje ainda existisse, eu, no momento de abrir essa empresa, tinha que falar que o meu capital era R$132 mil. Não poderia ser menos. Isso mudou também. Deixou de existir a IRELI e passou a existir a Sociedade Limitada Unipessoal. O que isso virou? Virou a empresária individual, só que limitada. Então hoje você pode ser sócio sozinho, com capital limitado e apenas com R$1.000, R$2.000. Então ficou limpo, né? Então você não precisa ter mais um sócio com 1%. Você pode abrir uma sociedade unipessoal limitada, ter a proteção apenas você como um sócio, com um capital relativamente baixo. Depois vem as sociedades simples limitadas. Essas aqui de cima são registradas na junta comercial do Estado, né? Do Estado, de qualquer Estado, né? Aqui é registrado no cartório. Então a maioria dos profissionais aqui, e aí para você montar uma sociedade simples, tem que ser profissionais da área, advogados, contadores, médicos,
mas tem que ser os participantes, o profissional que executa de fato a atividade fim da empresa. E aí aqui tem algumas particularidades tributárias, como dessa sociedade, principalmente na área médica, por exemplo. Vamos imaginar que dois odontólogos montam uma empresa, sociedade simples, eles têm a possibilidade de recolher o ISS da empresa, não no Simples Nacional, e sim fixo lá na prefeitura. Por que isso é interessante para eles? Quando eles recolhem fixo, vamos imaginar que eles ganham lá R$300, que eles pagam R$300 por mês de cada um. Então, todo mês vai ter uma guia de R$600 na prefeitura, certo? Se eles faturarem no Simples, não quero que seja lá, eu quero que seja no Simples, eles vão pagar sobre o faturamento. Aí, se eles faturarem 100 mil, 200 mil, 500 mil, aqui eles pagariam muito mais, certo? Aí, nós temos um cliente, vocês conhecem muito bem esse cliente, ele é da área jurídica, muito reconhecido em Goiânia, que ele faz essa particularidade. Ele tem sócios de serviço. E o ISS que é recolhido aqui é sobre o número de sócios. Então, vamos imaginar que ele paga lá 5 mil de ISS, mas ele fatura 500, 1 milhão. Se ele faturasse o ISS pelo Simples, ele pagaria 100 mil de ISS. Então, que houve um planejamento, né? E aí está dentro daquele plano de negócio, qual vai ser melhor, né? Seguindo, regime tributário da empresa. E aí é o que a maioria não sabe. Por que a maioria não sabe? Você vai contratar um contador, você contrata um contador. Eu recebo muitos clientes aqui, eu estou abrindo um negócio aí e eu queria saber quanto vocês cobram para fazer a contratagem. Só que ele não sabe o que é regime tributário, ele não sabe como é que funciona a contratação de um funcionário, ele não sabe praticamente nada de contabilidade da empresa. E aí a gente vai falar, você vai ter que pagar taxa de bombeiro, taxa de funcionamento, vai ter que pagar imposto Simples Nacional, vai ter que pagar contabilidade, vai ter que pagar FGTS, INSS, imposto de renda se houver, tem férias, 13º, tem rescisão. E isso não entrou em momento algum no planejamento dele. E aí, infelizmente, ele se frustra. Mas, dentro de qualquer empresa, existe o simples, o presumido, o real, e antes do simples aqui tem o MEI. Mas o MEI, ele é limitado. No caso de vocês, a atividade de advocacia não é permitido dentro do MEI, porque é uma atividade de classe. Você de classe. Então, advogado, contador, médico, não pode ser MEI. Tá? Simples Nacional. Você já ouviu falar de Simples Nacional, né? Na realidade, simples não tem nada. Né? Simples Nacional é um regime tributário diferenciado, ele beneficia algumas empresas que estão iniciando. E como que funciona? O faturamento dele pode começar de 0 a 4 milhões. É importante observar que nem todo ME poderá optar pelo Simples, pois existem características e atividades que impedem analisar a participação. O Simples Nacional tem atividades que não podem ser incluídas como MEI. Por exemplo, incorporação, locação, não pode. Se você vai colocar um sócio na empresa, vamos imaginar que vocês já tem um CNPJ, e você vai entrar, vai ter um novo sócio, e esse sócio quer colocar um outro CNPJ dentro da sua empresa. Ele não pode, só pode ser sócios pessoa física. Se entrar um outro sócio aqui, PJ, você tem que sair do Simples e vir para o lucro presumido. O Simples Nacional, a tributação dele consiste em 5 anexos. 5 anexos. O Simples Nacional tem o anexo 1, comércio. Toda empresa de comércio é tributada pelo anexo 1. Anexo 2, indústria. Então, a diferença do 1 para o 2 é que no 2 vai ter IPI. Terceiro, serviço. Quarto, serviço. Quinto, serviço. Só que esses serviços são segmentados. A maioria dos serviços são vinculados ao anexo terceiro. O anexo quarto, serviços de advocacia, serviços de construção civil. E o quinto, serviços técnicos, serviços profissionais, então, serviços médicos,
serviços de odonto, serviços de consultoria, serviços de assessoria, anexo 5º. Por que tem essa diferenciação? O 1 e o 2 é comércio e indústria. Agora aqui, Juliano, o 3, 4 e 5. Se todos são serviços, não poderia estar tudo junto? Cada um tem uma tributação. O anexo 3º, ele começa com a alíquota de 6%. O 4º começa com 4,5%. O 5º começa com 15,5%. Então, o 5º é o mais alto. Só que no caso de vocês, o serviço de advocacia, ele entra no 4º. Então, Juliano, tem como eu ir para o 3º? Tem como eu ir para o 5º? Não. Tem como vocês usarem o 4º, porque é o serviço de advocacia. Agora, se você falar assim, Juliano, além do serviço de advocacia, eu vou prestar consultoria. Então, você vai para o 5º. Juliano, além disso, eu tenho um departamento que assessora pessoas no departamento financeiro, no administrativo. Aí existe uma atividade que chama apoio administrativo. Ele pode ser o 3º. Certo? Então são atividades são quinais, e dependendo do quinai, você escolhe a tributação. Então não é simplesmente eu falar, eu quero esse quinai, esse e isso. Primeiro tem que saber se pode ser simples. Segundo, qual é a tributação. Porque às vezes você seleciona um quinai para emitir nota, e você paga mais imposto. E se você selecionasse outro, você pagaria menos. Então o Simples Nacional funciona assim. A guia do Simples vence todo dia 20. Vai num DARF da Receita Federal, e dentro deste DARF tem PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição, e dependendo dos quinais, né, dos anexos, vai ter ICMS, vai ter ISS, vai ter IPI. Tá? Presumido. O próprio nome já diz. Presumido. Ele presume algo, certo? O lucro presumido são faturamentos mais altos. E, dependendo da atividade, ele pode ser enquadrado ali, que ele sai até mais barato que o Simples Nacional. Aí exige um planejamento. Lucro presumido, vou imaginar uma empresa de comércio, um supermercado, fatura aí 100 mil por mês. Ele vai pagar 5,93 de PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição, mais ICMS, que é o ICMS é do Estado. E o imposto do presumido, PIS, COFINS é mensal, Imposto de Renda e Contribuição trimestral. Então soma-se 3 meses e após isso ele é gerado uma guia para vocês. Lucro real, o nome já diz, lucro real. O lucro presumido, ele presume o seu lucro. Então, quando a empresa é de serviço, você faturou lá 100 mil reais, a Receita fala, se a sua empresa é de serviço, eu presumo que 32% é lucro. Então a base de cálculo é 32%. Se for comércio, ele presume 8%. De 100 mil, eu presumo 8%. Então o imposto é calculado. No lucro real, ele fala, eu vou te cobrar um imposto de renda e a contribuição sobre o lucro real da sua empresa. Então você faturou 100 mil, aí você vai tirar despesas, aluguel, água, energia, imposto, contador, despesa administrativa. No final vai sobrar lá 10 mil reais. O imposto é calculado sobre os 10 mil. Sobrou 15, o imposto é calculado sobre os 15. Então quando você ouvir falar, minha empresa do regime tributário, lucro real, pode ter certeza que ela fatura muito. Empresa do lucro real, eles faturam muito e tem um lucro pequeno. Então eles faturam milhões, faturam então um lucro pequeno e pagam imposto sobre esse lucro. Lembrando que esse imposto é imposto de renda e contribuição. PIS e COFINS é pago sobre a receita. Eu trouxe o anexo 4º do Simples Nacional para vocês verem como que funcionam as alíquotas. O anexo 4º, a tabela do Simples Nacional, serviços. A primeira faixa, 4,5%. Se você observar aqui, ó, você não tem o valor a deduzir, correto? Esse valor a deduzir, no cálculo seguinte, ele é usado. Mas na primeira faixa, ele não tem. E aqui tem receita bruta em 12 meses. E aí tem 180 mil. Todo o cálculo do Simples Nacional, ele sempre vai olhar para trás 12 meses. Então, quando chegar uma guia de impostos para você lá da sua empresa do Simples Nacional, você olha 12 meses para trás,
que vai ser a forma que ele vai encontrar aonde que ele vai calcular o seu imposto. Então, 180 dividido por 12 dá 15. Se a sua empresa fatura em média 15 mil por mês, ela está aqui dentro dessa faixa. Então você foi lá, por exemplo, mês 7, né, que vai pagar agora no mês 8, dia 20 vence. Vamos imaginar que esse aqui ele emitiu lá uma nota de 10 mil reais. E o histórico anterior é até 15 mil. Então, automaticamente, ela está na primeira faixa. Então, ela vai pagar 4,5% sobre a nota que ela vai emitir. Que ela emitiu. Então, 10 mil vezes 4,5 vai dar 450. Ok? Vai chegar uma guia do Simples Nacional. Agora, se os 12 meses anteriores estiver maior que 180, aí a alíquota vai mudando. Ela pode chegar até 33%. Só que esse 33 não quer dizer que é o 33, existe um fator de dedução. Então, analisar isso aqui, planejar o quanto você vai faturar, o quanto você vai emitir de nota, é essencial no momento de você cobrar do cliente. Precificação. Eu consigo cobrar, geralmente eu posso cobrar só 4 mil do meu cliente de imposto? Não. Você tem que analisar qual é o valor da nota que você vai emitir. Qual faixa do Simples Nacional que você vai estar no momento de emitir a nota? Eu vou estar em 9, 10. Então isso é um custo, porque você vai ter que emitir uma nota fiscal para o cliente. E que notas que a gente emite aqui dentro? João, eu presto serviço de advocacia, então eu vou emitir a nota. E aí a grande maioria da população brasileira, dos empresários, eles não querem emitir nota porque não querem pagar impostos. Não é assim? E qual é a consequência disso? O dinheiro entra na conta e não tem nota para respaldar isso. E aí surge o problema. A Receita pode te notificar e falar: me justifique de onde veio esse dinheiro. Porque na sua empresa não tem impostos pagos, não tem tributação oferecida. Então, no momento em que você pega lá, né, no caso a gente aqui faz contratos, e você não vincula a pessoa jurídica e deixa a pessoa física do Dr. Luiz ou do Dr. Priscila, quando vocês vão lá no banco levantar um alvará, isso vai ficar atrelado ao CPF de vocês. E a hora que o banco vai pagar, ele faz o quê? Desconto imposto de renda. É isso, doutor? Ele desconta o imposto de renda porque na pessoa física ele faz a retenção e o banco envia lá para a Receita Federal num arquivo que chama DIRF, lá em fevereiro do próximo ano. Todos os alvarás que o Banco Brasil e o Caixa paga, ele desconta, recolhe para a Receita e lá na DIRF ele fala: eu recolhi no nome do Dr. Messias e recolhi no nome do Dr. Luiz. Agora, quando você, lá no contrato, vincula a pessoa jurídica da empresa, no caso o CNPJ do escritório, aí você tem que vir na prefeitura, fazer uma nota fiscal daquele honorário e pagar o imposto. Aí você tem que tomar muito cuidado para que você não emita uma nota e tenha a mesma retenção da pessoa física do mesmo valor, porque às vezes você vai pagar imposto 2 vezes. Então, por isso que é interessante direcionar o rendimento que você está tendo ali daquele contrato para a empresa, certo? Aqui embaixo tem a repartição dos tributos. Então, dentro de 4,5% vai a guia do Simples, que é o DARF. Dentro dela tem ISS, Contribuição Social, Imposto de Renda, COFINS e PIS. Dentro de 4,5%, 44,5% é ISS. Então, se você pegar 44%, é quase 50%. Então, 2,22% aqui, ó, é só ISS. Lembra da jogada aqui de ter um ISS fixo? Está muito mais barato. Ter uma sociedade simples, com ISS da prefeitura fixo, sobre o número de sócios, do que pagar aqui dentro. Porque se lá for sociedade simples, no momento de eu calcular essa guia aqui, eu não vou incluir o ISS aqui dentro. Então aqui dentro eu vou e falo: ISS não é destacado. Aí a guia aqui baixa para 2,50, 2,70. Então isso é planejamento. Seguindo aqui, tem um cálculo de Simples Nacional. Como que é feito esse cálculo? Quando eu gero a guia do Simples,
eu tenho um extrato de como que foi feito esse cálculo. E esse cálculo é feito da seguinte forma. Houve notas emitidas no valor de 758 mil. E quando eu olho para trás, eu vejo aqui, ó, receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores. Lembra que ele olha 12 meses? Quanto que está aqui? 136, não está? Qual faixa que eu vou botar aqui dentro? 136 não está aqui até 180? Então, quantos por cento que eu vou pagar? 4,5, certo? Então, se eu pegar 758 vezes 4,5, será que vai bater? Eu não fiz essa conta. Vou fazer com você. Alguém nesse celular aí faz ajuda, né? Vamos sair da tela. 758, 018, 96. Vezes 4,5%. 34, 110,85. Vocês viram que bateu? Ah, mas eu emiti uma nota de 758 mil, Juliano. 758 mil não é mais alto do que 180? Sim. Só que o cálculo do Simples, ele sempre olha 12 meses anterior à emissão da nota. Então, a nota foi emitida, por exemplo, no mês 6, ele vai olhar maio para trás. E quando ele olha maio para trás, o histórico dos 12 meses era 136 mil. Então, qualquer nota que ele emitia, ele poderia emitir uma nota aqui de 2 milhões. Ele iria pagar 4,5%. Agora, esse montante aqui, ele vai mudar. Por exemplo, se ele emitir uma nota hoje, esse montante aqui, ó, vai somar com esse aqui. Por quê? Eu estou alimentando os meus 12 meses, certo? Então agora, de 700 vai para 800, quase 900 mil. Olha para quanto que vai o imposto agora. 900 mil. 900 mil, 14%. Então, você emitiu uma nota hoje, ele vai pagar em média 14, porque não é o 14, aí tem um outro cálculo que tem que ser feito. O outro cálculo, a partir daqui, ó, que tem esse valor a reduzir, ele pega os 12 meses, 900 mil, vezes 14, menos esse, dividido pelos 900, acho o cálculo, aí sim eu acho a base. Ele vai ficar em torno de 9,5, 10%. Então, ter em mente esse planejamento de faturamento, quanto que eu estou emitindo de nota, qual que é o meu cliente, na hora de eu emitir a nota, quanto que eu vou pagar de imposto, é essencial para você ganhar uma concorrência, ganhar um cliente. Não, uma pergunta. Sim. Aí no próximo período, que ele for fazer a apuração, o valor de base vai ser os 700. Vai ser os 900, porque ele vai somar os 700 mil com isso aqui, ó. Lembra que ele sempre utiliza 12 meses? Então, os 12 meses anteriores vai aumentar. Sabe por quê? Os 12 meses anteriores, ele tinha 136, não é? Então, vamos imaginar que ele tinha 136. Agora está entrando 758. Então, os 12 meses vai somar 758 mais 136, vai lá para 900 e tantos mil. Então, os 12 meses anteriores agora passam para ser 900. E isso vai sempre tendo 12 meses. Vai chegar um momento em que esses 700 mil, ele vai sair. Olha aqui, onde que você consegue identificar? Receita brutas anteriores. Esses 136 mil foi formado por faturamento do mês 5 de 24, 7 de 3, 8 de 75, 9 de 53 e 5 de 4,500. A soma desses valores deu 136. Aqui, ó, mês 5, agora vai aparecer aqui o mês 6. O mês 6 é esse montante. Então ele vai vir para cá, ó, e a soma disso vai vir para cá. E aí, quando emitir a nota, aí vem um outro valor que é a nota que eles emitiram. Entendeu? Então, vai ficar em média 900 mil. 900 mil está dentro dessa faixa. E aí, por isso que o imposto aumenta. Entendeu? E aí, aqui exige um planejamento. Por exemplo, a gente tem
fez uma consultoria com um cliente, que ele precisava emitir uma determinada nota de um valor muito alto, 3 milhões. E ele falou, como eu pago menos impostos? Primeiro, ele tem que ter uma empresa que tenha 12 meses de abertura, porque 12 meses ele vai ter 12 meses aqui. Ó. Se você abrir uma empresa de imediato já faturar nela o valor alto, como a Receita olha para trás e fala, você não tem histórico de 12 meses. Então, dependendo do valor da nota que você emitir, eu vou fazer um cálculo proporcional. Você faturou lá 120 mil, certo? Abriu uma empresa, no mesmo mês você faturou 120 mil. A Receita entende que nos 12 meses anteriores você teria o mesmo faturamento. E ela faz uma proporção e você não vai ficar na primeira faixa, você vai lá para a faixa mais alta. Então, isso é um planejamento. Vou abrir uma empresa, preciso emitir uma nota, já pensa quanto que você vai pagar de imposto, ou então já tem uma empresa com mais de 12 meses. Esse cliente faturou 3 milhões e pagou 4%. 3 milhões, 4%, porque ele tinha os 12 meses e ficou na primeira faixa. Agora, a segunda nota que ele for emitir, ele já vai ficar na faixa, nessa faixa aqui, ó, 22%. Só que aí ele fala, não, se eu precisar eu emito, mas se eu não precisar, eu espero os meus 12 meses zerar. Porque vamos imaginar que aqui tem 12 meses. Você faturou 3 milhões aqui, todo mês que passa, esse 3 milhões ele vai mudando, certo? Até chegar um momento que ele zera, aí isso aqui zera de novo. Aí você volta para a primeira faixa de novo, certo? Seguindo aqui, livro caixa pessoa física, tabela progressiva. Alguém já ouviu falar da tabela progressiva? É essa aqui. Tabela progressiva é a tabela que a Receita Federal utiliza para calcular o imposto sobre a renda de nós, pessoas físicas. E aí, se você ganha até R$ 2.112 na pessoa física, você não precisa pagar imposto de renda. Mas se você ganha R$1 a mais, você já tem que pagar. E como que é feito esse cálculo? Esse cálculo é feito da seguinte forma. Eu pego meu rendimento do mês. Então, vamos imaginar que eu sou autônomo e presto um serviço de consultoria empresarial. Vamos imaginar que eu estou cobrando de vocês aqui R$3.500 para fazer essa explicação da abertura de empresa. Como que eu vou pagar imposto de renda disso? Eu vou pegar 3.500, ele está dentro, 2.800, 3.700. Eu vou calcular então sobre 15%. Calculei depois. 3.500 vezes 15%, 525. Desse montante, vocês vão parcela deduzir 370,40. 154. Eu, Juliano, tenho que ir lá dentro da Receita Federal e fazer um carnê-leão. Ouviu falar? Carnê-leão? Então aprende esse nome aí. Carnê-leão é o que vai pegar o seu dinheiro. Eu vou lá dentro, gero um DARF e pago para a Receita Federal. Rendimento da minha pessoa física. Ah, Juliano, eu fiz hoje essa apresentação, amanhã eu tenho mais uma, segunda-feira eu tenho mais outra, e aí o que acontece? No final do mês eu ganhei R$10.000. Graças a Deus, né? R$10.000 está acima desse valor, não está? Então não vou pagar não esse valor, não. Eu vou pagar mais. Daí eu pego 10.000 vezes 27,5%. 2.750. Menos 884. Então vai ficar lá 1.900 e alguma coisa, certo? Eu tenho que ir lá e pagar para a Receita Federal. É caro, não é? Não seria melhor eu abrir uma empresa no Simples Nacional e pagar 4,5%? Vocês estão entendendo por que é interessante ter uma empresa? Ah, Juliano, mas essa empresa eu vou ter que pagar contador, vou ter que ter taxas. Aí é o plano de negócio que vai te falar se é interessante você abrir a empresa naquele momento ou não. Os meus rendimentos na pessoa física já está alto, então compensa.
Aí o que a pessoa física faz? A maioria das pessoas físicas, eles não pagam isso aqui. Recebe o Pix na conta, você empresta seu cartão de crédito pro seu primo, seu parente, sua amiga, para sua mãe. Ele usa o seu cartão, você paga lá 10 mil de fatura, 5 mil, você ganha um salário. Aí a Receita fala, como que você paga um cartão de 10 mil ganhando um salário, doutor Ezequiel? Tem condição? Tem não, né? A conta não bate. Então o que está acontecendo? Você está ganhando dinheiro e não está pagando imposto. Aí a Receita pode ir lá na sua conta bancária, verificar a movimentação e te notificar. Falar, Juliano, identifiquei aqui que tem inconsistência. Você recebe PIX, você tem rendimentos e você não faz imposto de renda. Ou se faz, você não declara. Então, ter uma pessoa jurídica é uma solução para você pagar menos impostos e resolver o detalhe da sua empresa. Isso aqui toda pessoa física está sujeita, tá? Toda pessoa física. Aí, março e abril e agora maio, chega o período de imposto de renda, não chega? Quem aqui já teve medo de declarar imposto de renda e falar, eu não mexo com isso? Muitos clientes relatam, não quero declarar porque eu tenho medo da Receita. Se você faz certo, você não precisa ter medo. Mas o que é a declaração de imposto de renda? Ela é declaração de ajuste. O que é ajustar? Se eu estou te devendo, a Receita vai te pagar. Agora, se você deve ela quer. Então você vai ajustar. Quando você trabalha de carteira assinada, ou então você recolhe o carnê-leão, todo mês eu pago lá R$ 1.900 de imposto para a Receita. Ao final desse ano eu paguei lá R$ 10 mil de impostos, 12 mil, 20 mil, certo? No momento da declaração eu preciso ajustar isso agora. E como que eu ajusto? Lá dentro da declaração eu vou falar a Receita, eu ganhei 10 mil em cada mês como pessoa física, paguei 12 mil de impostos, e aí o próprio programa aí, ó. Não, ajuste. Ajuste. Então eu paguei 12 mil. Lá na declaração eu lanço meu rendimento de 120 mil que eu ganhei, eu lanço o bruto, certo? E lanço o que eu paguei de imposto. Aí, dentro da declaração existe duas formas, existe ajuste anual, simplificada e dedução legal. A Receita automaticamente ela te dá 20% de desconto sobre a Receita. Então, de 120 mil, ele vai descontar 20%, então ela vai falar assim, você pode restituir 3 mil reais. Então, você sempre pode restituir quando você paga acima do que era devido. Se você pagou e ainda falta, você vai ter que pagar a diferença. E quando que acontece essa diferença? Vamos imaginar que eu já paguei isso aqui, certo? Só que em determinado mês eu recebi também alguns valores e esqueci de pagar. Aí eu lanço lá, aí soma a base e eu tenho que pagar a diferença. E outra particularidade para vocês, pessoa física, é que eu só preciso pagar imposto de renda da pessoa física. Eu, Juliano, não tenho empresa, não tenho CLT, trabalho como consultor e pago o imposto de renda. O que mais que eu tenho que pagar? INSS. Eu sou um contribuinte obrigatório. E eu tenho que pagar 20% sobre o valor que eu ganhei, limitado ao teto, que hoje está 7.500 e alguma coisa. Eu paguei? Não. Aí eu tenho um outro problema com a Receita Federal na parte previdenciária. Porque dentro do programa da Receita, lá tem um campo que te pede rendimento, trabalho não assalariado, quanto você pagou de imposto de renda e quanto você pagou de previdência. A gente teve um cliente aqui que ele fez isso, declarou que ganhou R$ 4.000 em cada mês, em 3 anos. E não pagou previdência, 20%, a Receita notificou ele. E aí 20% sobre os valores, limitado ao teto, deu um valor e parcelou em 60 meses. Vou te pagar tem uns 6 meses. Então nós, pessoa física, nós temos que pagar a previdência, é obrigatório. Não somos facultativos. Qual que é a diferença de obrigatório para facultativo?
Uma dona de casa, é facultativo. Agora, eu desempenho uma atividade que é remunerada, eu presto um serviço de consultoria. Então, eu sou obrigado a pagar a previdência. Se eu sou obrigado, a Receita pode me cobrar. Tá? Então, diante dessas alíquotas muito altas, qual que é o melhor cenário? Eu tenho um CNPJ. Para mim ter o CNPJ, eu analiso a viabilidade, se é interessante ou não. Caso contrário, eu preciso pagar. Se você não paga, você está sujeito à Receita, mandar uma cartinha e cobrar. E cuidado com os cartões, tá? Cuidado com os PIX. Não é assustando não, mas tem que, de fato, um certo cuidado, tá? Sobre a questão do livro caixa, só para ser bem rápido aqui, ó. Vocês, nós profissionais, podemos fazer livro caixa. O que é livro caixa? Vamos imaginar que vocês trabalham pessoa física e você recebe lá 120 mil, certo? Só que no momento que você calcular o imposto, você fala, dos 120 mil, eu gastei 60 mil com despesa, aluguel, água, energia, contratei uma funcionária, certo? Esse valor pode ser descontado, tá? E aí você pega a receita, menos despesa, sobrou 60 mil. Aí o imposto é calculado sobre o valor de 60 mil. Por quê? Para o livro caixa. No momento da declaração, você apresenta as suas despesas. E você tem que guardar ela por 5 anos, porque a receita pode falar, fulano, eu quero ver as despesas que você inclui lá no seu livro caixa. Se realmente a despesa é da atividade fim. Por quê? Tem um cliente que a gente atendeu, o cliente lançou o livro caixa da pessoa física e lançou despesa, né? Só que ele pagou a despesa com CNPJ para uma empresa que ele tinha. A Receita glosou isso. Isso não é despesa da pessoa física, isso é despesa da pessoa jurídica. E aí vem o auto de infração, você conhece os valores. Seguindo aqui, contrato social. O contrato social é o documento, né? É o contrato onde vai ter todas as particularidades da sua empresa. Vai ter o endereço, atividade, razão, nome fantasia, capital, que é o que eu falei, forma de administração, conjunto individual, se os dois sócios vão ser responsáveis, se é só um que vai assinar, né? Vocês entendem melhor do que eu. Cópia de aí os documentos, cópia de documentos, CNH, comprovante de endereço, IPTU e certificado digital. Para abrir empresa hoje na empresa comercial, a gente abre uma junta, precisa da assinatura digital, que pode ser feito com certificado digital ou com o BOG.br. No caso do serviço de advocacia, o contrato é protocolado na OAB, certo? Então, se for uma sociedade simples, aí vai para o núcleo do cartório. Pega lá e leva para o OAB, protocola, abre o dossiê dentro do portal da Receita e depois sai o CNPJ. Então, o contrato social vem tudo isso e as particularidades que você quer que tenha. Depois que sai o CNPJ, Juliano, saiu o CNPJ, precisa emitir uma nota. Nós precisamos protocolar a inscrição na prefeitura para sair a inscrição e você poder fazer a emissão e a gente solicitar o alvará, o veículo e tudo mais. Se for empresa comercial, inscrição no Estado. E tem as emissões, né, do certificado de conformidade, mais o alvará da empresa. Então, não é só abrir o CNPJ, tem que abrir as inscrições. O inverso, quando eu vou baixar um CNPJ, não é só baixar o CNPJ, eu tenho que baixar as inscrições. Né? A gente tem casos aí que, ou alterar endereço, eu vou sair de Goiânia e vou para São Paulo, você tem que alterar o endereço também da empresa. Você baixa a inscrição no município e altera o endereço do CNPJ. Porque se ficar aberto no município, você vai estar gerando taxas e taxas. E aí é um problema para vocês. Tá? Aqui é a questão de assessoria. O que um contador faz? Né? Assessoria contábil é escrituração fiscal e contábil. Fiscal é apurar impostos da sua empresa, te mandaria da parte fiscal. Contábil. O pessoal acha que contratar o contador, ele já está fazendo a contabilidade. Mas em regra existe o departamento fiscal, o departamento contábil, o departamento pessoal e o societário. Então são departamentos separados. Então no contábil é onde a gente vai descobrir se a sua empresa teve lucro ou prejuízo. Então você emite nota, você tem receita, você manda as despesas e eu vou fazendo mais ou menos, no final deu um lucro ou prejuízo. E quem faz isso? O departamento contábil. E aí a cereja do bolo de uma pessoa jurídica é o lucro da empresa. Vamos imaginar que você é sócia, está dentro da empresa,
e você tem um patrimônio de R$1 milhão, mas isso não está no seu imposto de renda. Uma forma que você poderia estar solucionando isso é ter ajustado isso com o lucro da sua empresa. Emitiu nota, teve despesas, no final tive um lucro de R$500 mil. Pega esse lucro e transfere para a pessoa física. Esse processo ele é isento, porque o imposto já foi pago no simples, dentro da sua empresa, ou no presumido. Então, até então, o lucro ele é isento. Então, você pagou imposto simples, teve uma receita, você transfere para a pessoa física e você respalda toda a movimentação financeira que você tem. Casa, carro, porque na grande maioria você surge com um apartamento, um carro, uma terra, e do dia para a noite não tem nada no seu imposto de renda. E a gente pergunta, como que você comprou? Como você adquiriu? Ah, eu tenho a minha empresa, mas não tem lucro, não tem imposto de renda feito. Então, a empresa consegue ajustar isso aí com você. Departamento pessoal, societário, imposto de renda, atividade rural, para quem, inclusive, começou ontem o período de entrega de TR, quem tem propriedade rural, precisa acertar as contas com a receita. Então, o contador, ele auxilia você nas tomadas de decisões, o que é certo, o que é errado, diante da sua empresa, qual é o melhor regime tributário e muito mais. Aqui é um pouco da LAS, vocês já conhecem. E é isso, pessoal. Basicamente é isso. Se vocês tiverem dúvidas, não sei se vocês têm, estou aqui para esclarecer para vocês. Só o PIS/COFINS, que geralmente era muito dúvida, né? Seria o PIS/COFINS. PIS/COFINS, tá? O PIS/COFINS, ele vai ter os 3 regimes tributários, tanto no simples, no presumido, quanto no lucro real. Só que, no Simples Nacional, aonde que ele vai estar? Ele vai estar aqui dentro. COFINS, PIS. Quando você recebe o DAR do Simples Nacional, você recebe um único valor cheio. Só que lá dentro tem COFINS, PIS e todos esses impostos de acordo com o anexo que você escolheu. Então, ele está embutido. Agora, se você optou por lucro presumido, você paga PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social. O PIS e a COFINS, eles são impostos mensais. No presumido, ele é PIS 0,65, COFINS 3%. Então, emitiu nota 3,65 sobre o valor da nota que você emitiu, PIS. O imposto de renda da contribuição, no presumido, ele é trimestral. Então, fecha 3 meses, janeiro, fevereiro, março, soma o total daquelas notas, calcula o imposto de renda e a contribuição. No lucro presumido, se a sua empresa for simples, for de serviço, a Receita faz uma presunção, que o próprio nome diz. Ela presume que o seu lucro foi 32%. Então, 100 mil vezes 32%, 32 mil. Eu pego os 32 mil e aplico 15% para a contribuição, 9%, aliás, para o imposto de renda, 9% para a contribuição. Então, no final vai dar 24. Então, eu pego a base vezes esse montante e gero aqui. Aqui no presumido, não existe crédito e débito de PIS e COFINS. Por quê? Ele é uma alíquota mais baixa, que é 0,5% e 3%, e paga direto. Aqui no lucro real, você paga os mesmos PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, só que o PIS e COFINS você credita. Quando você compra um produto para a sua empresa, o valor da nota fiscal você credita 1,65 de PIS e 7,6 de COFINS. No momento em que você vende, você compensa. Então, vamos imaginar que você vendeu o produto pelo mesmo valor que você comprou. Entrou PIS, COFINS, saiu PIS, COFINS. Então você não teria imposto aqui. Mas como você joga uma margem de lucro, você pagaria 9,25 sobre a margem de lucro, que é o valor acima do crédito. E o imposto de renda, a contribuição do lucro real, é pago sobre, de fato, o lucro real da empresa. Então, se você fez lá mais e menos, deu um lucro de 100 mil, o imposto de renda e a contribuição será pago sobre o lucro da empresa, que é 15 mais 9%.
Então, todas as empresas pagam isso, só pessoas físicas que não pagam. Certo? Eu vejo muito, acho que você vai poder até explicar para nós aí, o pessoal só na cabeça da obrigação de pagar, não da obrigação acessória. Né? A empresa, e aí entra lá na questão do serviço contábil. O que é declaração acessória que a doutora Messina pontuou? Está tudo aqui dentro. Declaração acessória é uma obrigação que tem que ser entregue de cada pessoa jurídica. Por exemplo, o MEI. O MEI tem que enviar uma declaração por ano, certo? Essa declaração é uma declaração acessória do MEI. Se ele não enviar, ele é multado. No Simples Nacional, nós temos que enviar o PGDAS, que é o cálculo do Simples. Não faturei nada. Tem que enviar de zerado. Tem que enviar DCTF Web. No presumido, você tem que enviar DCTF, você tem que enviar SPED de contribuição. Se for de comércio, SPED CMS. Anualmente, você tem que enviar ECB, ECF. Então, são várias declarações que a contabilidade tem que estar enviando que alguns empresários, por não conhecer, ele acha que o contador é só para mandar aqui. O contador só manda impostos, né? Muitos têm esse pensamento. O contador ele só lembra de mim para pagar imposto. Então, assim, se a gente não fizer todas essas declarações, todo mês sua empresa tem uma multa. E aí eu sempre falo para o cliente, sua empresa não está faturando, mas nós temos que fazer as declarações. Mas o meu honorário está muito caro, eu não estou faturando. Então, eu baixo a empresa, eu suspendo as atividades, mas o nosso serviço de entrega nós temos que fazer. Se não fizer, você é autuado. Autuado não, você é multado. E essas multas é uma despesa que não precisava. Então, o fato, às vezes, da pessoa não entender e não ter esse conhecimento, faz com que ele interprete de forma equivocada o papel do contador na empresa dele. Então, qualquer empresa tem essas declarações para ser entregue. E tantas outras particularidades, questão de alvará, bombeiro, tudo dependendo se você está funcionando, tem recorrente essas obrigações. Tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Luna, achei interessante aquela questão que você falou do seu cliente que ele tinha um total de 3 milhões, ele não tinha aberto a empresa ainda? Ele já tinha aberto a empresa, e esperou passar 12 meses Para emitir a multa. para poder emitir a multa. Mesmo em 3 milhões ele pagou 4%? 4%. Por que pagou 4%? Lembrando da regra de 12 meses anteriores ao faturamento. Se ele abriu uma empresa já tem mais de 12 meses e não faturou nada, qual que é os 12 meses dele? Nada. Se é nada, ele está de 0 a 180. Certo? Então, qualquer momento que ele emitir uma nota a partir daquela data que zerou, ele vai pagar 4 mil, porque ele está na primeira faixa. Isso é um planejamento. Ou então ele compra uma empresa que já tem 12 meses que não está faturando. Ou ele tem um MEI, que já tem muito tempo que ele tem, não usava esse MEI, não faturava, só pagava as guias, transforma esse MEI num Simples Nacional. Como o MEI já tem mais de 12 meses, ele vai estar assim, enquadrado dentro da primeira faixa, que seja no anexo 4º, no anexo 3º, qualquer anexo. Se ele não faturou em 12 meses, e aí como que eu descubro se ele faturou em 12 meses? Esse quadro aqui, é o que vai me falar qual foi o faturamento. E esse campo aqui, vai estar zerado ou abaixo de 180, que é igual aqui, Ele pode ter faturado alguns meses, mas não chegou aos 180. Então, ele está dentro da primeira faixa. E, enquanto ele está dentro da primeira faixa, ele pode faturar qualquer valor que vai pagar a alíquota de 4,5, no caso do anexo 4º. Ele pode faturar 3 milhões e 500? Pode. Vai faturar quanto? Vai pagar quanto? 4,5%. Só que se no mês que vem ele precisar emitir uma nova nota, qual vai ser os últimos 12 meses dele que vai estar? E aí? Pergunta. Ele vai somar, não vai? Vai somar. Qual vai ser?
Se ele sempre tem 12 meses de faturamento, aí agora ele faturou 3 milhões, certo? Esse faturamento começa a fazer retrocesso. Então, os últimos 12 meses dele agora passa a ser 3 milhões. Essa análise retroativa dos 12 meses sempre o momento que eu te nota. Se o cliente quiser olhar antes de emitir a nota, por exemplo, a empresa vai emitir nota nesse mês e quer saber quando que ela vai pagar de imposto sobre essa nota. Olha os 12 meses anteriores. Aí ela olha os últimos 12 meses anteriores, olha qual atividade que ela vai usar, se é no anexo terceiro, quarto, quinto, não, é no anexo quarto. No anexo quarto eu já sei que ele é esse anexo. Se ele tivesse nos últimos 12 meses algum faturamento e se enquadrasse na segunda faixa, então ele iria pegar um cálculo, por exemplo. Vamos imaginar aqui, ó, que. Deixa eu calcular aqui. Vamos imaginar que a empresa já tivesse, nos últimos 12 meses, aqui, ó, 300 mil reais. 300 mil reais faturamento. Quanto que ele pagaria de impostos? Aí o cálculo, 300 mil, ele está na segunda faixa, porque ele está entre esse aqui, certo? Então, como que é feito? Você pega 300 mil reais vezes 9%, 27 mil. Fator a deduzir, menos 8.100. 18.900. Eu vou dividir pelos 300 mil de novo. Vezes 100. 6,3. Ah, mas não é 9? Não, ele tem esse cálculo. Então, se nos últimos 12 meses você tem um faturamento de 300 mil reais, você está na segunda faixa, você não está mais na primeira. Ah, Juliano, e quanto que eu vou pagar de imposto? Eu vou pagar 9? Não, 6,3. Então, esse é o cálculo. E isso você pode fazer todo mês. Só que os clientes, a maioria, às vezes, não se atentam para isso. E, por exemplo, vamos imaginar que você precisa emitir uma nota nesse mês. Mas se você olhar para os 12 meses, tem um faturamento alto lá atrás, que está quase saindo. Aqui, ó. Vamos imaginar que você está fazendo a emissão da nota, só que se você esperar essa nota para o mês que vem, esse faturamento grande aqui, ó, ele vai sair dos 12 meses e vai entrar um zerado. Aí a alíquota vai baixar. Então, ter esse acompanhamento, ter contato, né, que eu sempre uso nos meus vídeos. Você já falou com o seu contador? Você já ligou para o seu contador? E para entender isso, como que é feito o cálculo? Porque é o que eu sempre digo. Quando você entende um determinado assunto, você tem condição de cobrar. Se você não entende, você fica à mercê do que a pessoa está te falando. Eu sempre falo isso para os meus clientes. Você sabe, você entende do seu negócio? Entendo. Tá, agora eu estou te prestando um serviço. Você entende o que eu estou falando para você? Ah, mais ou menos. Você tem que procurar entender. Para você saber se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado. Vou contratar o cara para mexer no meu carro. Eu pego referência com alguém. Eu vou contratar alguém para mexer no ar-condicionado. Ah, a Lindsay, né? A Lindsay indicou alguém. Ah, vou contratar alguém para fazer. Ah, você tem que ter esse conhecimento. E contabilidade, você mexe com a saúde da sua empresa. No caso, tem um cliente que veio aqui, ele abriu o CNPJ lá em Rio Verde. Não comprou nada. Não comprou nada, só abriu o CNPJ. E o que aconteceu? O contador não enviou as declarações acessórias do Estado. O Estado tem uma declaração que é o SPED-CMS. O cliente contratou o contador, e eu não sei o que eles acordaram, mas não foi enviado as declarações. É multa mensal, R$ 1.000 e tantos por mês, de uma declaração. Um MEI pode virar isso, tá? Quem tem MEI e não está pagando as guias, ele ou não faz a declaração, ele transforma em simples, vai para o presumido e vira uma bola de neve. Esse cliente pagou um auto de 20 mil, o contador mesmo assim não fez as declarações, e agora ele está com um novo auto de 113 mil reais. Ele pagou para abrir a empresa, aí ele pagou para fechar a empresa e não fez as declarações. E agora está gastando aí quase 200 mil reais por causa de uma assessoria mal feita.
Então, vamos contratar um contador, contratar um advogado, contratar um médico, a gente tem que sempre, né, não é a vontade da gente às vezes filtrar profissionais não, mas é alguém que vai cuidar do seu negócio, né? Então entender como funciona é essencial para você, né? Não ter problema. Mais alguma dúvida, pessoal? No início aqui, às vezes alguém tem uma dúvida, uma fantasia, abertura da empresa, poxa renda. O pessoal costuma confundir bastante natureza jurídica com enquadramento tributário, né? Eu vejo muito isso. A natureza jurídica é onde você vai selecionar a sociedade, se ela vai ser unipessoal, se vai ser limitada. O enquadramento sempre vai ser pequeno porte, vai ser EPT, e o regime tributário é como vai ser calculado os impostos da sua empresa. Então, existe essa diferença entre de empresa para empresa, você pode mudar o regime tributário, né? Aí necessita de ter uma análise para saber qual que é mais interessante. Sim? Juliana, muito obrigada. Isso. A explanação foi de excelência mesmo, né? No nível Obrigado. faculdade, graduação. Nós te agradecemos aí por nos proporcionar esse conhecimento. É realmente muito importante. E eu estou à disposição, né, caso alguém às vezes tenha alguma dúvida ou algo mais particular, né? Às vezes tem alguma coisa no nome aí, no CPF está com problema, pode me procurar lá que eu vou ter o prazer de te ajudar. Tá bom? Eu me sinto mais ainda feliz de poder estar falando para vocês. E com o tempo eu quero melhorar isso, né? Para a gente, quem sabe, falar para mais pessoas externas, né? Com certeza. Você acha que dá certo? Ah, com certeza. Por que não, né? Céu é o limite. Vamos lá, salve de palmas.